Estreou a segunda temporada do Cidade Invisível 2, uma série sensacional que traz muitos elementos brasileiros de diferentes mitologias e é um pouco disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu duvido que tenha alguém que não conheça a série Cidade Invisível. Se tem, apresente para esta pessoa. Para quem não sabe, o enredo da história se passa contando a história de um detetive que é atormentado pela investigação de um assassinato. E nesse assassinato ele se envolve e descobre um mundo invisível dentro do espaço urbano. Na primeira temporada houve algumas questões, apesar do vídeo ter feito muito sucesso, todos os episódios assim traz uma riqueza muito grande, mas tem as suas limitações. A gente tem que considerar que sempre uma produção ela vai refletir da visão daqueles que estão construindo ela, seja do roteirista, seja da empresa, seja quem está envolvido no projeto. E a gente mora num país que é extremamente grande e diverso. Isso é falado de maneira até clichê. Porém, essa diversidade ela sempre parte de uma visão única. E essa visão única é muito feita pela parte do Sudeste brasileiro. Essa foi uma das críticas que a primeira temporada sofreu. O Carlos Saldanha, que é o criador e idealizador do projeto, fez essa escuta e a partir da segunda temporada ele já foi trazer outros elementos, mostrando outras visões um pouco melhores, assim por dizer, dessa questão do folclore ou da mitologia brasileira. Eu falo folclore ou mitologia porque muito dessa ideia do folclore, ele parte de uma visão das missões folcloristas. O folclorismo, ele é um pensamento acadêmico que vai olhar para as outras e diversas manifestações que existem num determinado espaço e vai fazer a catalogação e tentar ali compreender como é que aquele tipo de pensamento se formou ou fazer o registro escrito disso e tirar dali algumas conclusões. E folclorismo ou folclorista, a gente partiu de um grupo que saiu em missões no Brasil para fazer essa catalogação. E esses grupos foram analisar os outros locais e que tipo de manifestações existiam lá. E aí que vai nascer a história do folclore brasileiro como a gente conhece. A gente vai ter Câmara Cascudo, a gente vai ter o Mário Oswald de Andrade, vão ter missões no Norte e no Nordeste para fazer essas catalogações. Aí é que vão aparecer diferentes visões. Muito interessante na primeira temporada a ideia da cuca, a ideia de sereias, a ideia do homem que vira porco. É bem interessante porque a ideia do homem que vira porco também ele vai surgir na Amazônia e aí a gente vai ter o registro disso no Rocir Monteiro, neste livro aqui. E a gente vai ter também outros autores que vão fazer essa catalogação e esses relatos. A gente vai voltar para o livro depois. Então é o seguinte, nessa segunda temporada a história vem para a Amazônia, a história vai se passar com uma ponte ali no garimpo que deu para perceber. Eu vou falar especificamente do primeiro episódio e as minhas impressões. Primeira impressão. Acredito que há um grande problema nessas visões que o Sudeste traz em relação, por exemplo, a Belém. Belém, ela é uma megalópole gigantesca e há uma mania de só mostrar uma Belém imaginária, uma Belém do imaginário sudestino. Qual é o imaginário sudestino? Ver o peso. Ponto. Para tudo aí! Eu tenho que fazer aqui algumas correções e fazer um adendo ao que eu acabei de falar. Não aparece só o Ver-o-Peso, apesar de ser um palco central, tanto o Ver-o-Peso quanto as ruas anexas, que são as primeiras ruas de quando começa a invasão e a tomada do território Tupinambá pelos europeus. Então, assim, aparece a Ilha do Cumbu, aparece alguns outros locais, ali o Porto do Sal, que não necessariamente é uma parte do que se vê, mas é muito significativo para a grande periferia que circunda Belém, como os bairros do Guamá e do Jurunas, que são dois maiores bairros ali da capital, que eu acho muito representativo para parecer o Porto do Sal. Porém, não posso deixar pontuar aqui que na coincidência algorítmica, a gente acabou encontrando aqui uma postagem do Ângelo Matos Tupinambá, que desenvolve um trabalho muito legal na ilha do Porto Ceasa, que ele fala que a ilha foi o cenário para a série, mas a ilha continua sim sendo invisível para o olhar do poder público sobre as necessidades do local. Há todo um apagamento, há todo um esquecimento. Ele fala que esse território de lá é um território ancestral do Murucutu, foi fundado em 617 pela nação Tupinambá, onde os cabanos montaram um acampamento revolucionário em 1835 por conta da cabanagem, e foi morada também de Francisco Curió, tem sítio arqueológico, mananciais de água doce, refúgio de fauna e flora, e você então pensa, nossa, não sabia que nada disso existia e eu moro aqui em Belém. Então segue o link de algumas atividades que é produzida por ele lá embaixo, e eu acho que é extremamente importante a gente sempre tocar nesses pontos, entender que é sempre importante a gente tocar nesse tipo de ponto, porque a gente tem que entender que todas as produções, elas trazem o que eu falei, uma visão, um conjunto de ideias ou
ou ideologias de quem está fazendo. Nada é isento de ideias, e ideias formatam mente. Então a gente precisa estar também entendendo esse processo, que é um pouco do que a representação cultural estuda, que é aplicado para a gente entender alguns processos e construções de imagens que a mídia faz. Beleza? Tá gostando? Não esquece de curtir, compartilhar, dá um comentário lá embaixo o que está achando da série. A gente vai se liberando aos poucos, enfim, vai continuar falando aí. Falou! Belém é uma grande cidade em que há uma diversidade muito grande de bairros, em que esses bairros possuem uma riqueza muito grande, como todo aglomerado urbano ou semi-urbano feito por humanos. Por exemplo, já teve vários elementos de produção do Sudeste que mostram uma Belém imaginada, uma Belém que se reduz ao ver-o-peso. Inclusive há cenas muito estranhas para quem andaria no ver-o-peso uma hora daquelas à noite, assim, em lugares que normalmente estão fechados. Muitas daquelas instalações que aparecem fazem parte do mercado municipal. Uma delas acho que é o Mercado da Carne, onde aparece a Matinta Pereira. Para quem não sabe, a Matinta Pereira ela é uma encarnação de Urupati. Quem é Urupati? Urupati é o espírito maligno ou representa a energia maléfica que se manifesta na criação, na visão Saterê Mauê, que é um povo indígena daqui da Amazônia. A Matinta Pereira ela vai ser como se fosse o avatar indiano dessa entidade que representa o espírito corrompido. A gente tem que lembrar que na dimensão moral das religiões, que a gente já falou aqui nesse vídeo, a gente vai ver diferentes noções de ética e de moral dependendo do povo e da cosmovisão que vai dar origem àquele elemento. Nesse caso aqui, a Matinta Pereira. Há uma grande mitologia em torno dessa ideia da Matinta Pereira. A gente perde essa noção um pouco de mitologia porque a gente cresce inserido numa terra colonizada onde a gente pensa que somente o cristianismo ou os outros povos fora daqui é que produzem mitologia. Na verdade, a gente tem essas mitologias ainda muito ricas e presentes em povos em que eles têm no seu arcabouço cultural e religioso essas crenças. Então, a Matinta Pereira é uma dessas, é ligado a um personagem muito presente, que é a Coruja Branca, que é chamada de Rasga Mortalha. Eu não sei se vai falar isso nas outras temporadas, nos outros episódios, mas nesse primeiro episódio já tem essa aparição. Eu achei interessante pontuar. Essa ideia do desejo, achei muito, muito interessante de eu te dou o que você quer, meio que lembra o gênio, né? Não a ideia do djinn em comparação ao djinn pré-islâmico árabe, né? Que fala ali do espírito que realiza os desejos e que sempre pede algo em troca no final, ou algo nesse sentido assim. Passando isso, a gente tem o Menino Porco. Eu achei muito interessante, mas foi interessante porque o menino vai, ao mesmo tempo que ele fala algumas expressões paraenses, belenenses, e de repente ele tá com um sotaque meio que nordestino. Eu não sei quem é o garoto, mas eu achei que foi engraçado ver essa questão do sotaque um pouco misturado ali, norte e nordeste, no personagem. Eu não assisti ainda os outros episódios que eu falei, mas eu quero ver aonde vai dar essa ideia do cara que absorve aquilo que eles chamam de maldição, né? Há muito presente ali no livro do Valci Monteiro também essa ideia do fulano, da ciclana que é amaldiçoado, por isso ela vira porco. Então a ideia de um fardo, isso também é uma coisa muito presente dentro do folclorismo ou antropologia dessas visões amazônicas. O fulano carrega um fardo que é herdado ou que é passado por alguém que fez algum ato, alguma coisa assim, né? A ideia de que você carrega esse fardo, ele passa a ser algo mitológico, do sobrenatural, e que te possibilita se transformar. Na Amazônia também rola muito esse papo do livro de São Cipriano, então não sei se lá vai aparecer. A presença de indígenas, eu achei isso sensacional, apesar de que a promotora, quando aparece ali, eu achei que dificilmente uma promotora estaria naquele estágio, visto que está sempre inserido num espaço de branquitude institucional, onde há toda uma formalidade de investimento e tudo mais. Mas eu achei interessante eles fazerem essa mescla na questão da vestimenta. O primeiro episódio eu fiquei com uma boa impressão. Esse incômodo da cidade imaginária reduzida ao ver o peso foi uma coisa ali que também não me agradou muito. Uma feira à noite, com as pessoas indo pro ver o peso comprar frutas. Não, as pessoas não fazem isso, gente. Isso é durante o dia. Então é isso. Assistam a série, eu vou continuar assistindo os episódios e conforme eu for
vendo aqui os elementos que foram passando e eu vou voltar para falar minhas impressões. E uma última dica antes de eu ir embora, procurem este livro, Urutopiag, A Religião dos Pajés e dos Espíritos da Selva, de Yaguaré Yaman, muito interessante, vai trazer a cosmovisão dos Sateremauês e vai mostrar como são as suas práticas, quais são os elementos culturais, o imaginário. Há também algumas questões muito delicadas devido à formação cristã que ele vai ter, ele vai comentar um pouco, inclusive, sobre isso, mas no geral é muito interessante, traz os termos da língua do povo e isso é bem legal e é uma dica que fica para vocês. Eu vou deixar um link lá embaixo, eu não sei se ainda tem na Amazon, se tiver eu vou deixar o link lá para você comprar e conhecer um pouco mais sobre os termos e também sobre o povo Sateremauê, beleza? Não esquece de curtir, compartilhar e falou! Se você gostou, curta, compartilha e se inscreve.